A primavera está a chegar e com ela novos ritmos de leitura. Leia artigos de opinião e receba acesso antecipado a todos os episódios Podcast Plus. Acompanhe a atualidade ao minuto. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar uma tote bag e um voucher da Livraria Almedina. Tudo em observador.pt. Tenho uma profissão que me permite trabalhar onde quiser na planeta. Há falta de relojoeiro em todo o mundo. Mesmo até na Suíça, há falta de relojoeiro. E é daí que, efetivamente, eu posso, se amanhã, por uma razão X ou Y, não quero ir para a Austrália trabalhar, não vou ter nenhuma dificuldade em encontrar um trabalho antes de chegar lá. Incrível. Hoje volta a ter um first no convidado extra. António Alves é relojoeiro há 34 anos e diz que todos os dias não vai trabalhar, vai fazer o que gosta. Já construiu os relógios de Roger Federer, Céline Dion, Sylvester Stallone, entre outros. Formou-se numa das poucas escolas de relojoaria em França e está certificado por marcas como a Rolex, a Omega, Audemars Piguet ou Hermès. Vamos saber mais sobre este ofício em risco por alguém que o preserva e reinventa e, por isso, tornou-se também mestre formador de gerações futuras. Que futuro é que há para esta profissão histórica? Olá, António, e bem-aja por ter aceitado este meu convite diretamente do Porto. Bem-vindo à Rádio Observador. Muito obrigado, boa tarde. É um grande prazer estar aqui a falar consigo. O António nasceu em Grenoble, em França, mas por isso é luso, tens duas nacionalidades ou não? Tenho a tua nacionalidade e este sotaque também. E este pequeno sotaque, sim. Os seus pais eram migrantes, o seu pai era jardineiro e o seu pai tem muita importância já vamos ver porquê, aliás, o patrão do seu pai na sua profissão. Antes disso, a sua terra lá era Alvar-les-Bains, certo? Alvar-les-Bains, sim senhor, numa pequena aldeia entre Grenoble e Chambéry e Albertville, no meio das montanhas. No meio das montanhas, estamos a falar dos Alpes, ali no sudeste da França, uma zona com spa e águas termais e este parque de Vanoise e muito engraçado. Exatamente, sim senhor. Muitas vezes eu falo de Chambéry, ali perto, porque que é um bocadinho a norte, que é a terra dos Sabóis. O Santo Sudário esteve lá guardado uma série de anos e por isso é tão importante essa terra para mim. Vamos a isso então. O fascínio da relojoaria, António, tem uma história muito curiosa e tem a ver com uma ida sua à missa. Tinha o António 14 anos, conte lá. Mas, efetivamente, um dia, à saída da missa, neste caso o senhor Mathieu, que era o antigo patrão do meu falecido pai, fez-me aquela pergunta que toda a gente recebe quando chega à adolescência: o que é que queres fazer mais tarde? E nessa altura o senhor Mathieu, tendo dito que ainda não tinha ideias, recomendou-me, ele era consultor nas empresas, e tinha recomendado de escolher ou protesista dentário ou relojoeiro. Protesista é uma espécie de fazia prótese, é uma espécie de dentista que faz aquelas próteses. Ou isso, ou o relojoeiro, ele dizia que eram as duas profissões com futuro para ele. Com futuro, exatamente, em 1990. Sim. Foi, e a partir daí coincidiu que nesse ano na escola, eu acho que aqui é o dia das profissões em Portugal, eu acho que é um dia por ano, e em França coincidia que era uma semana. Então, na altura, fui ao relojoeiro da minha aldeia e estive lá a estagiar uma semana. E, efetivamente, nem diria que não precisei de uma semana, quase ao fim do primeiro dia, saí da loja e decidi que ia ser a minha profissão para a vida inteira. E foi o que aconteceu. Engraçado essa semana. É giro porque essa semana das profissões na escola que a escola organizava. À segunda-feira podia ser padeiro, à terça-feira podiam experimentar ser mecânico. Exatamente. É muito divertido. E eu quis ser o relojoeiro. Exatamente. E não quis. E obviamente que depois todo o meu currículo escolar foi sempre orientado para a relojoaria, porque lá está, que havia poucas escolas em França e era preciso ter umas notas relativamente altas para entrar. Então, depois de tudo, encadeou e tive de fazer um esforço extra para conseguir entrar na escola. Exatamente. E é engraçado, uma vez contou que uma das coisas que mais o atraiu
foi o ato de colocar uma corda dentro de um tambor. Sim, E que sim. ficou bem, e a partir daí disse, não, Sim. eu tenho que continuar a fazer isto. Agora, não é bem uma corda como a gente está a visualizar, nem é bem um tambor. Isso é exatamente o quê? É uma dentro de peças de um relógio, é? Basicamente é uma lâmina de aço, Ok. de mais ou menos 45 centímetros de comprimento, É, não é pá? com 3 milímetros de altura. É que nós enrolamos, ao final, o que nós chamamos no barillet, que é aquela gaiola que vai conter esta corda. Quando você acumula corda dentro de um relógio, você está, ao final, a esticar esta lâmina de aço para transmitir energia. E isso é a E mesma foi o corda, que... quando a gente dá corda, quando rolamos aquele... Exatamente. Ok, pronto, já Exatamente. percebi. Tá bem. Isso vai desenrolando Exatamente devagarinho isso. com o tempo e depois tem que se Exatamente. tornar Ao a dar corda. desenrolar, Que giro. exatamente. Ao desenrolar, transmite a força ao relógio e nós, a função de dar corda é de enrolar ao final esta lâmina, de la pôr em tensão. Ok. E é preciso a pôr dentro da sua localização, dentro da sua gaiola, e foi efetivamente. Agora, não sei se foi o facto de ter conseguido propriamente, ou o rejoeiro que me agradeceu e que achou fantástico eu ter conseguido pôr aquela lâmina naquele sítio com tão pouca experiência, não sei Boa. qual foi exatamente, mas modificou completamente a minha vida. Incrível, percebeu que tinha jeito para aquilo, muito bem. Exatamente. Tinha mão para aquilo. Sim. Foi então para esta escola de relojaria em Morteau, em França, Sim, que exato. não há muitas, acho que é uma das 3 que há em França, ou que havia na altura. Na altura, sim, só havia 3, era Paris, Bordeaux e Morteau, por extensão esta aqui era mais perto, mesmo se ficava a 500 quilómetros de casa, era mais perto. E depois é engraçado porque aprendeu a criar então as suas próprias ferramentas, a fazer peças, a trabalhar com a parte elétrica, a parte física e a calcular também, porque a relojaria tem muito matemática, não é? A relojaria, ao final, dentro de uma profissão, são várias profissões. Efetivamente, é um trabalho muito à base de artesão. E efetivamente não é uma profissão em si. Um relógio que seja mecânico ou a quartzo, como as pessoas chamam, a pilha, efetivamente nós estamos a utilizar a eletricidade. É preciso ter noção dos ohms, do aquecimento, do efeito Joule, da dilatação dos componentes, dos materiais, da deformação, a composição, tudo entra no cálculo de um relógio. Efetivamente, eu na altura ainda tinha, os computadores estavam a chegar no sentido que eu aprendi a desenhar as peças à mão. Eu tinha 16 horas por semana de desenho técnica, ou que hoje em dia já não existe, mas ainda sou desse tempo, claro. Aliás, foi exatamente numa aula de desenho técnico que um dia o António se zangou com o professor. Sim, porque eu queria andar e ele estava a contar a vida dele e eu queria estudar, continuar a desenhar e fui expulso porque resmunguei com o professor a contar a sua vida pessoal. Era o que foi falar do cão e da mulher e da caravana. Exatamente. Disse, resmungou, aula, expulso. Sim, eu tinha alguns colegas que tinham a técnica de conseguir perder um pouco de tempo durante as aulas. Bastava engatar num destes assuntos, o professor engatava nisso e depois uma pessoa perdia uma hora a ouvir as histórias dele em vez de desenhar. Em vez de estar a aprender e a desenhar melhor. Exatamente. Claro. Muito bem. É um dos poucos relojoeiros portugueses com formação formal no estrangeiro e tem certificações de algumas das marcas mais importantes e mais prestigiadas, como a Rolex, a Omega, a Hermès, a Audemars Piguet, a Zenith, a IWC Schaffhausen, uma série de marcas. Sim. Isso quer dizer que fez formação com estes relojoeiros, com estas marcas e, portanto, está habilitado a reparar e a desmontar e a montar e a remontar esses relógios deles, é isso? Exatamente. Quando você trabalha na Suíça, basicamente, você não precisa destas certificações. Quando você sai da Suíça, o sistema faz que você tem de ser reconhecido pelas marcas para poder ter acesso, para poder reparar o relógio e, sobretudo, o mais importante é ter acesso às peças e às ferramentas para poder reparar estes relógios. E isto passa sistematicamente por certificações. Aliás, ainda a semana passada estava em Genebra numa certificação Rolex, para continuar a certificação Rolex. Basicamente, no mínimo 2 a 3 vezes por ano, vou à Suíça, sistematicamente, por várias marcas. Por um lado, aprender coisas, novos produtos que vêm para o mercado, que nós temos de estar atualizados em relação a isso. Saem novas técnicas, novas peças, e então tem que estar sempre a par de tudo o que se vai fazendo para poder reparar, claro.
Exatamente, mas antes de chegar a essa fase de certificações, é preciso ser reconhecido pela marca e passar as provas das marcas para Claro, poder reparar os relógios. É em várias fases. Por exemplo, da Zenith já fui lá 7 vezes. ok, À OMG fui lá 5 vezes. Ao Audemars Piguet também fui lá 4 vezes. Lá está bem, está. muito bem, Dependendo das marcas, uma pessoa tem de fazer assim claro, estas claro. certificações. Muito bem. Em Portugal, até agora, eu só tinha ouvido falar do mestre Américo Henriques, da Casa Pia, Sim, e o sim, mestre Paulo Anastácio. Ele próprio mestre Américo tinha feito várias escolas na escola de horlogerie de Geneve, por exemplo, e é o sim, sim, responsável pela sim. escola de relojoaria da Casa Pia, que já Sim, tem esta escola já há 125 anos, sim, e senhor. era o único na Península Ibérica. Não sei se ainda é esse não, ou se já há alguma escola de relojoaria mais cá em Assim, Portugal. aqui em Portugal, se não me engano, continua a ter a Casa Pia. Tive Ok. a oportunidade de poder utilizar as instalações da Casa Pia, Ali que em Belém, também sim, cheguei sim. a dar exatamente, cheguei a dar formação para Tampos Internacional, basicamente para a Boutique dos Relógios. Sim, Há uns anos atrás já sim. dei formação utilizando o espaço. Quando estava aqui no Porto, cheguei a dar formação também no Sindor, em Gondomar. Ah, ok, pronto. Que é a Escola de Ourivesaria e de Relojoaria, cá do Norte. Uhum. Efetivamente, eu cheguei a dar lá a formação. Entretanto, Já formou mais de 50 sim, mais de aprendidos. 500, mais de Mais de 500, mais de 500 500, bolas. mais de 500. E é um curso que tem 100% de empregabilidade. Eu não percebo porque é que há assim tão poucos jovens a aderir a este curso. Ainda sente isso ainda? Ninguém se lembra, basicamente, fora da Suíça, ninguém se lembra desta profissão. Pois. Naturalmente, na Suíça você tem sistematicamente alguém da família que deve estar ligado diretamente ou indiretamente Uhum. à rejoaria, porque a rejoaria em si não é só os relógios em si, todos os componentes, as braceletes, mostradores, já N Exatamente, componentes. exatamente. Um relógio são 400 ou em média de 400 a 600 É peças dentro de impressionante. um relógio. São várias profissões, daí que sistematicamente você tem alguém mais ou menos ligada à rejoaria. Daí que é natural que você na Suíça pensa nesta profissão. Claro. Fora da Suíça, É mais raro. ninguém se lembra de querer ser rejoeiro. Exato. Em Suíça é mais ou nos chocolates, ou nos bancos, ou nos relógios. Assim, sim, exatamente. Dependendo da região onde Claro. você vive na Suíça, efetivamente, sim. É. Aqui, Digo, que seja em França, em Espanha, em Portugal, ninguém se lembra de querer ser claro, claro. rejoeiro. Há aqui uma coisa, não sei se o António me sabe explicar, a diferença entre horologista ou relojoeiro. Horologia com H-O, Assim, tem a ver, isto, aqueles que estudam ou trabalham com os instrumentos de medição do tempo. E depois também é o relojoeiro. São coisas muito diferentes, uma coisa e outra? sim, eu acho que isto vem também do francês, que o final o horloger, em francês é Sim, horloger, que sim. vem de horloge, vem do relógio de parede, relógio de mesa. Ah, Enquanto que o rejoeiro vem mais do relógio, já estamos a falar mais de do relógio pulso? de bolso Ou ou de de pulso? pulso. Ah, ok, está bem, já Exatamente, é só percebi. uma terminologia, Boa. mas é verdade que em francês é horloger, é Ok, como muito bem, horloge, muito bem. vem do relógio de parede, O, efetivamente. o António também repara, por exemplo, é só relógios de pulso ou também quando é preciso é de parede ou aqueles de bancada? Assim, a minha formação escolar me permite de reparar este tipo de relógio, mas contudo confesso que estou mais à vontade com o relógio de pulso. Afinal, Claro, mais o relógio é pequeno, sim. mas estou à vontade. Eu estou-me a lembrar que uma vez visitei aqui no Convento de Santo António no Varatojo, aqui em Torres Vedras, o Uhum. convento franciscano, fundado Sim, por senhor. Dom Afonso V, diz que é o mais antigo relógio mecânico de autor português a dar horas, já desde 1478, portanto, É desde o muito século provável. XV, é impressionante. Embora agora, há 20 e tal anos, montaram um sistema elétrico, pronto, mas diz que o mecanismo original tinha sido o último do primeiro relojoeiro português a funcionar, o que é extraordinário. Efetivamente, os componentes do relógio, do momento que tem alguma lubrificação, o desgasto é mínimo. Efetivamente, o relógio pode funcionar à vontade 100, 200, Séculos, é 300 anos. impressionante. Exatamente. Muito bem. Efetivamente, sim. Depois do curso, ainda foi para a Suíça trabalhar e António, trabalhou na Suíça, na França, no Luxemburgo, em Portugal e também na Noruega. E depois Sim, senhor. escreveu-me isso a dizer, ainda não sei para onde é que vou a seguir. Quer dizer que às vezes Pois. chamam-no para ir tratar de relógios muito longe? Sim, assim.
lá está. Nós temos uma profissão, tenho uma profissão que me permite trabalhar onde quiser na planeta. Uhum. Há falta de relojoeiro em todo o mundo. Mesmo até na Suíça, há falta de relojoeiro. E é daí que, efetivamente, eu posso, se amanhã, por uma razão X ou Y, não quero ir para a Austrália trabalhar, não vou ter nenhuma dificuldade em encontrar um trabalho antes de chegar lá. Incrível. É uma particularidade da nossa profissão. Isso Somos é muito poucos. bom. São poucos. E depois tem uma série de características, já lá vamos, o que é preciso para ter para ser um bom relojoeiro. Antes disso, é verdade que fez então estes relógios para o Federer, para a Céline Dion, para o Sylvester Stallone e outras personalidades, mas que iam ter consigo em França ou na casa onde trabalhava, passava-lhe para as mãos? Neste caso, o do Roger Federer e do Stallone foi numa das primeiras empresas que estava a trabalhar na Suíça, onde trabalhei na Suíça. Bem. E lá está, tive a particularidade efetivamente de pôr os ponteiros, o mostrador e de entregar. Eu sabia que era para o Stallone, na altura era um filme, já não sei qual era o filme, que ele gosta daqueles relógios assim relativamente grandalhões que se vê bem no pulso. E eu, em contrapartida, o da Céline Dion e do René, eu me lembro perfeitamente porque tive de ficar mais tarde no trabalho para acabar os relógios. Porque eles iam em DHL Express, porque o dia a seguir era a inauguração, era a primeira vez que ela ia cantar em Las Vegas, na altura. Pois, ela teve lá um espetáculo muito tempo. Ela esteve lá há muito tempo, exatamente. Então, aqueles relógios era comemorativa para ela e para o René. O René é o marido. Exatamente. O falecido, exatamente. Que era exatamente, o manager dela. Exatamente. Que incrível. E depois, entretanto, há 2, quase 3 anos, foi contratado então pela Marcolino. Sim, senhor. Muito bem, Marcolino, estamos aqui a honrar esta herança do António Marcolino. Ele era um apaixonado pela relojoaria, fundou esta empresa há exatamente 100 anos. É engraçado, estamos a falar este ano, estamos a celebrar os 100 anos desta marca. Começou ali na rua de Santo Ildefonso, depois em 37 passou ali para a rua de Passos Manuel. Na fachada, quando estava ali na rua Passos Manuel, tinha na fachada um relógio grande que passou a ser marcava a hora de todos os habitantes que passavam naquela... Quase, sim senhor, efetivamente. Naquela rua do Porto, da rua de Passos Manuel 130. E depois agora também na rua de Santa Catarina, num edifício muito bonito, aliás, onde está agora, de onde estamos a conversar, que é ali com um edifício muito bonito, Art Deco, que vale a pena darem um pulo para conhecer. Ainda é gerida esta Marcolino pela segunda geração. O Miguel Neves, neste momento, se não me engano, está ainda à frente da casa, não é? A segunda geração do fundador. Sim, senhor, está. Sim, senhor. Celebra o centenário, então, este ano, e que estão muito apostados em preservar este ofício, consolidar este saber tradicional. Trabalhamos por isso, estamos a trabalhar por isso, efetivamente. Eu integrei a empresa há 3 anos atrás, afinal eu estava na altura na Noruega, e o Miguel Neves, assim como o pai, falamos, conversamos e propuseram-me um projeto aqui com a Marcolino e a CT, regressei da Noruega para Portugal. Estar assim numa casa histórica como a Marcolino tem um peso especial e de responsabilidade, e com marcas tão importantes? Não tem, António? É uma casa fantástica que nos permite evoluir. Neste caso, desde que eu regressei, como eu digo, eu estou aqui há 3 anos, permitiu evoluir e eu próprio ajudar a empresa. Fomos buscar marcas que eu já era o relojoeiro de referência para Portugal, mas que entretanto a Casa Marcolino não tinha, mas foi buscar. Somos o centro técnico oficial da Hermes para Portugal, da Zenit para Portugal e mais algumas outras. Foi uma partilha de conhecimento e de saber de nós todos. Assim, é um projeto muito giro. Recebem anualmente, mensalmente, cerca de 500 relógios. Estive a ler uma coisa sobre a sua casa. Sim. Muitos deles são só para mudar pilhas, mas é um dos conselhos que fazem quando os relógios são de alto gabarito, alta qualidade, estes relógios mecânicos de uma marcas mais tradicionais, é uma coisa que recomendam, não é? Tragam-nos, nem que seja só para mudar a pilha. Não deve abrir um relógio destes ninguém que não seja um profissional. Exatamente. O que acontece é que uma pilha tem uma composição química de óxido de prata. Sim. E naturalmente, ao fim de algum tempo, este óxido, uma pilha tem um vedante. E naturalmente, ao fim de algum tempo, este vedante pode romper.
e o óxido de prata sai da Ui. pilha. Se ou este óxido de prata, ao estar em contacto com os elementos do relógio em si, vai o danificar, vai ficar oxidado e vai danificar o relógio por uma asneira, por não ter tirado a pilha. Exatamente. Efetivamente, você consegue salvaguardar o seu relógio retirando uma pilha. Muito bem. Então, António Alves, temos que fazer aqui um brevíssimo intervalo. Já voltamos à conversa. Até já. Até já. Estamos a conversar com António Alves, ele é um mestre relojoeiro, há quase 35 anos a dominar a arte da relojoaria em Portugal. Já reparou relógios e construiu relógios para famosos como Roger Federer, Céline Dion ou Sylvester Stallone. Neste momento está sediado no Porto, depois de ter trabalhado na Suíça, no Luxemburgo, até na Noruega, em vários sítios com este seu ofício extraordinário de ser relojoeiro. O papel cultural também, no fundo também esqueci-me de dizer, mas é relojoeiro oficial das Forças Armadas Portuguesas, certo? Também, sim, Até teve a passear pela base aérea do Monte Real. Sim, algumas vezes eu montei lá uma oficina de relojoaria na base de Monte Real. Mas isso é porquê? Porque eles têm lá muitos relógios, ou é por causa dos relógios dos aviões, ou porquê? O F-16, enfim, todos os aviões militares têm um relógio mecânico e, naturalmente, tal como os motores, requer uma manutenção. E, na altura, as Forças Armadas estavam interessadas em eles próprios criaram uma oficina de reparação de relógio e estive em primitiva alunos aqui em Gondomar, exatamente, tive alunos comigo e depois acompanhei na instalação criar uma oficina de relojoaria dentro da base de Monte Real e acompanhei este processo. O relojoeiro também tem um papel cultural, não é verdade, António? Porque é um guardião de peças que carregam uma memória familiar, um valor histórico, um valor sentimental. Muitas vezes, quando abre... lembras-te do primeiro relógio que desmontou? Correu-lhe bem? Ou foi um desastre? O primeiro relógio que eu desmontei, eu tinha 8 anos. Eu lembro perfeitamente, era um relógio de mergulho mecânico, obviamente que eu abri aquilo e eu sei que estraguei aquilo, que eu nunca utilizei o relógio. O segundo relógio foi o relógio eletrónico, perfeitamente. Espera, uma coisa que eu não percebi, o António é que tinha 8 anos ou o relógio tinha 8 anos? Eu é que tinha 8 anos. Foi. Eu é que tinha 8 anos. Já percebi, ok, fantástico. Estragou, claro. Eu tinha recebido um relógio, exatamente. Não resistia a abrir o relógio. Já com 8 anos abri o relógio e danifiquei. O segundo relógio que recebi, me lembro perfeitamente, era um relógio eletrónico. Na altura era aqueles casos fantásticos, com calculador e companhia. Hoje são de colecionador, quase, claro. Exatamente. E na altura lembro perfeitamente de receber o relógio. Estava tão orgulhoso, tomei banho, esqueci-me de tirar o relógio e obviamente que a água entrou no relógio e nunca mais usei o relógio. Sim, tenho assim, os meus primeiros contactos com o relógio não eram propriamente muito bons. Para ficaram para a história, exatamente. Exatamente. Para ser um bom relojoeiro, António, é preciso ser muito metódico, ter muita disciplina, estar psicologicamente equilibrado, desenvolver uma motoricidade fina. Isto é muito importante, porque no fundo trabalham-se com 400, 500 componentes. Alguns deles têm um trabalho mínimo. A simples pressão para desapertar um certo parafuso pode partir. É muito cuidadoso com isso. Tem que ser, não é? É uma preciso metodologia, paciência. é muito, exato. É assim a paciência, por ver uma pessoa vai adquirindo, não é por aí, mas efetivamente é preciso ser muito disciplinar. Você tem que ter uma disciplina de vida, que eu acho que a nossa profissão passa um pouco para a nossa maneira de ser, e ao contrário também existe. E é preciso trabalhar com silêncio ou não? Ou gosta de ouvir música quando está a reparar? Dependendo da função que você está a fazer, pode ouvir um pouco de música. Eu, pessoalmente, ouço um pouco de música quando estou a trabalhar, mas ao final não estou realmente a ouvir a música. Pois, está concentrado. O foco. Eu estou focado, basicamente, quando você acaba de montar um relógio após 6 horas, basicamente são mais ou menos 6 horas para montar o relógio, eu chego ao fim das 6 horas e consigo visualmente saber se me esqueci de fazer algo no relógio ao acabar. A metodologia é tão grande que não podemos nos esquecer de um passo. Exato. Nestas 6 horas a montar o relógio. E quando eu chego ao fim do relógio,
eu sei, se eu me esqueci de lubrificar o que é que seja, eu vou-me aperceber, vou saber. É uma coisa que uma vez disse, quando eu estou a colocar um certo componente, se não for ao sítio na primeira ou na segunda vez, é porque me esqueci de alguma coisa. Ele está a falar comigo. É incrível. Os relógios falam Ele está a consigo. falar comigo. O relógio fala comigo. É incrível. E a 98% das vezes, efetivamente, quando estou a tentar pôr o componente no sítio, e se este componente não vai, é que algo não está bem. Exato. Efetivamente. Nós estamos a falar de um relógio desses mecânicos mais clássicos leva aí umas 6 horas a ser desmontado, arranjado e montado outra vez. Não é uma coisa assim feita de repente. E cada relógio que lhe passa pelas mãos tem um significado único. É verdade que se lembra de todos. Quase todos, efetivamente. E quando abre, consegue ver se já tinha pegado nele ou não? Sim, há detalhes, efetivamente. Para ser rejoeiro é preciso gostar disto. Sim, claro. Porque, afinal, nós, dia após dia, estamos a desmontar aparelhos mecânicos e é preciso guardar um gosto, um amor. Eu posso desmontar estes relógios, eu nunca vou me cansar de desmontar, mesmo repetindo, fazendo o mesmo relógio. Neste caso aqui, por exemplo, se eu estou a fazer em Rolex, eu gosto de juntar por marcas por vez, as minhas semanas, para rentabilizar um pouco o meu tempo, porque as ferramentas utilizadas entre elas têm de ser adaptadas. Sim. E, no entanto, numa semana posso reparar 5, 6 ou 7 Rolex, por exemplo. Mas, contudo, sempre que vou começar este relógio, vou-me preocupar em procurar os detalhes, a avaria, a perfeição. Eu não me canso. Sempre que eu começo o relógio, mesmo se já fiz 3 iguais antes, vou abordar exatamente da mesma maneira como os outros. Não, é um gosto do trabalho bem feito, de chegar ao fim e lá está. Não sei se eu consigo transmitir isto, mas é mesmo um amor ao trabalho e ao que estamos a fazer. Os relógios também falam com o relojoeiro, que consegue perceber um bocadinho a história de um relógio só de o examinar. E se calhar saber mais coisas sobre o dono, porque um bom relógio mede o tempo, mas também mede o estatuto, mede a memória, mede emoções, não é? Mede o estatuto e a profissão, sobretudo, por vezes certas pessoas esquecem que o relógio está no pulso e não o retira, por vezes certos relógios chegam a mim, já estão sujos, já não viram uma gota d'água há não sei quanto tempo, então você nota imediatamente se é um cozinheiro, por exemplo, se é um relógio cozinheiro, você sabe imediatamente, exatamente, sabe imediatamente. Consegue saber logo. Sim, infelizmente há aquelas zonas onde tem um pouco de gordura acumulada, se podemos falar assim, há certas profissões efetivamente conseguimos determinar. Qual é a avaria mais comum que lhe chega às mãos, António? Normalmente um relógio fica variado, muitas pessoas não sabem, mas ao final é um objeto mecânico. Sim. É quase o único objeto mecânico, no caso de um relógio mecânico, que as pessoas têm ao longo da sua vida que nunca para. Sim. Todos os aparelhos que estão à nossa volta, por muito que seja funcional, têm a dada altura para-se para fazer uma manutenção. Claro. Tal como um carro ao fim de X quilómetros. Exatamente, tem que ter revisão. Tanto a substituir a lubrificação. Exato. Um relógio é exatamente a mesma coisa. Um destes relógios de marca e clássicos, recomenda o quê? Marca ou sem marca? Marca ou sem marca? Recomenda que vá quê? 2 anos, 3, 5? A fazer uma revisão? Vai depender um pouco do relógio em si e da sua utilização. Vamos dizer que pode ser um leque entre 5 a 10 anos. Ok. Dependendo da utilização. Tá bem. Mesmo não sendo utilizando, a lubrificação dentro de um relógio existe mais ou menos, vamos por alto, 700 a 800 pontos de lubrificação. Meu Deus! Estes 700 a 800 têm 5, 6, 7 óleos diferentes dentro do relógio. É que não é o mesmo óleo, não é como um carro. Você abre a rolha, mete 5 litros e está feito. Não. Aqui tem de se espalhar os pontos de lubrificação pelo relógio todo e dependendo da rotação, dependendo do material, da dilatação, vai-se pôr diferentes tipos de óleo. Daí que isto requer algum tempo. António, já a coisa mais estranha ou mais inesperada que encontrou dentro do relógio, isso já lhe aconteceu? Diga lá. Já abri uma vez um Zenith. Sim. E eu acho que toda a gente sabe o cheiro do WD-40. Toda a gente já utilizou o produto WD-40, aquele produto que
para tirar ferrugem Sim, que é e intenso, uma mecânica. espécie de lexívia muito intensa, sim. É um pouco. E já abri um relógio a me cheirar aquilo lá dentro, Ai, meu Deus. efetivamente, uma vez. Um Zenith que estava completamente danificado, obviamente, que aquela acidez do produto estava a danificar o mostrador. Claro. António, há relógios que não têm conserto. Quando isso acontece, custa-lhe muito dizer a um cliente. Vai depender um pouco do relógio, efetivamente. Por regra, por lei, aliás, não é por regra, por lei, na Suíça, as marcas são obrigadas a fornecer peças para reparar o relógio até 10 anos após o fim de produção. Até ser descontinuado, sim. Exatamente, durante 10 anos. Naturalmente, quando você vem com um relógio com 30, 40 ou 50 anos, infelizmente por vezes já não temos peças para isso. E confesso que há pessoas que gostam de arranjar o relógio, de tentar fazer que o relógio continue. Eu pessoalmente prefiro, como não vou repor o relógio em condição original, eu prefiro não reparar, efetivamente. Sou mais de dizer, olha, peço desculpa, mas vai ter que o guardar assim porque não há nada a fazer. Exatamente. Neste mundo, António, que é tão dominado por relógios digitais e smartwatches, o que é que explica que os relógios mecânicos continuem de facto tão valorizados? É uma boa pergunta. Efetivamente, eu entrei na escola em 92 e já na altura o relógio mecânico não era propriamente um relógio muito popular, já na altura. Eu entrei na relojaria após a crise do quartzo, nos anos 70 e 80, e, no entanto, efetivamente, toda a gente continua a gostar de um relógio mecânico. Se calhar mais os homens do que propriamente as senhoras, mesmo se algumas senhoras gostam do relógio, mas efetivamente uma senhora irá mais para um relógio quartzo, enquanto que o homem tem tendência a ir para um relógio mecânico. O dizer porque se é da beleza em si do relógio, se é da função, ou se é simplesmente para saber que lá dentro está algo de mecânico, não sei explicar. É um facto é que isto continua, as pessoas cada vez mais gostam. Por vezes as pessoas pode estar um pouco errado porque ao final a internet vem-nos trazer informações, de vez em quando até demasiado informações, vejo algumas vezes falsas, muitas vezes falsas, aliás, não é algumas vezes, mas pronto, é a vida, é assim, o sistema é assim, mas não, as pessoas não perderam o gosto, lá está, por algo de mecânico no pulso. Exatamente, tem outro peso, tem outra qualidade, eu acho. Sim, exato, sim. Conhece colecionadores privados com relógios extraordinários que lhe pedem para arranjar? Há pessoas, efetivamente, que têm relógios extraordinários. Eu próprio, durante a minha carreira, e que ainda não acabou, como eu costumo dizer, eu comecei a escola em 92 e até agora ainda nunca acabei, Ainda bem. já vi muitos relógios pelas mãos. Está sempre a acontecer algo de novo. Há pessoas, efetivamente, um pouco... não malucas, mas que adoram relógios. Fanáticas. Fanáticas de relógios, sim senhor. Há pessoas que compram relógios todos os meses. Vou falar de dois. O Cristiano Ronaldo é famoso pela coleção, ele tem mais de 40 peças notáveis de marcas de prestígio. Sim, eu já tive o seu Jacobs na mão. Jacobs, exatamente, ele já usou modelos únicos como aquele Bugatti Chiron Baguette TR7. Exatamente, sim senhor. Que custa mais de €1 milhão, é um relógio de pulso que custa mais de €1 milhão. Ou aquele, sim senhor. Estou-me a lembrar daqueles Patek Philippe, o casal Georgina e Cristiano. Sim, este ainda é mais caro, sim senhor. O Nautilus cronográfico. Exatamente, que ele recebeu, exatamente, sim. Com diamantes Baguette também. Não se consegue saber o valor daquele relógio. É totalmente cravejado com diamantes Baguette. Este Rolex que ele também tem vários modelos. Um dos mais famosos é aquele Rolex GMT Master 2 Ice, está avaliado em €740 mil. E o Blue, Big Bang Integrated, Tourbillon, Sapphire Rainbow, há imensos relógios do Audemars Piguet, Cartier, Breguet, Tag Heuer que ele tem, que são edições limitadas ou únicas, personalizadas, com diamantes e com ouro, é extraordinário. E também me estou a lembrar, quando penso na sua profissão, no Leroy 01, que o Louis Leroy, este relojoeiro francês, fez para o Carvalho Monteiro dos Milhões, aqui da Quinta da Regaleira, em Sintra. Um relógio que está hoje no Museu do Tempo, em Besançon, em França, que foi comprado por 2 milhões de francos num leilão, e que foi o relógio mais complicado do mundo
durante 80 anos. Sim. Com Hoje em dia, entre 975. a Vacheron Constantin, exatamente, tanto, eu acho que ultrapassou agora este novo recorde. Mas lá está, a rejoaria, neste caso, quando nós estamos a falar de pedras dentro de um relógio, nem a rejoaria, aí já estamos a misturar a rejoaria e joalharia. E joalharia, exato. É por isso que a rejoaria em si não é uma profissão, que afinal uma pessoa, mesmo dentro de um relógio, por exemplo, numa fábrica é raro encontrar um rejoeiro que saiba fazer um relógio de A a Z. Tudo. Pois, há partes que têm que entregar a outros. Exatamente. Exato. Muitas vezes, os únicos relojoeiros que têm capacidade e que têm o savoir-faire para montar o relógio do início ao fim são as pessoas que trabalham no serviço pós-venda. Ok. Aquelas pessoas que estão no fim, que ao final que recebem o relógio inteiro e que vão fazer. Exatamente. Tal como nós que estamos no estrangeiro, mas dentro de uma fábrica em si, naturalmente, cada posto de trabalho, assim, se você quer evoluir dentro de uma fábrica sem mudar de marca, você precisa de 15 a 20 anos, pelo menos. Exato, é impressionante. Concretamente, este Leroy 01 do Montanha dos Milhões, além de ter, por exemplo, entre as complicações que tinha, destas 27 complicações, tinha a hora em 125 cidades do mundo, fases da Lua, estações, solstícios, equinócios, mas além disso tudo, tinha coisas... Mas além disso tinha coisas que não tinham nada a ver com o relógio, como tinha higrômetro, termómetro, barómetro, altímetro e bússola. É extraordinário o que se fazia. Quase um iPhone, era quase um iPhone. Exato. Da altura. Exatamente. António, conhece esta coleção que é uma das maiores da Europa, se não a maior mesmo, da Casa Museu Medeiros e Almeida, aqui em Lisboa? Não, infelizmente ainda não tenho este prazer. Tem 657 relógios, um deles tem o relógio de bolso do Junot, que depois, mais tarde, quando o Junot se suicidou, a viúva vendeu à Casa Breguet, que depois vendeu, imagino, foi parar ao pulso do Wellington, que tinha combatido com ele e tinha-lhe ganho a Batalha do Vimeiro. Portanto, divididos pela história, dois homens acabaram unidos por um relógio. É um relógio extraordinário da Breguet, é uma ironia histórica muito, muito curiosa. Efetivamente, é um instrumento do tempo que efetivamente conseguimos passar e que não se perde. E algo, lá está, o relógio é algo de fascinante incrível. É património? Sim, de incrível, sim. Há pouco tempo, o António se calhar não sabe, mas tem o mesmo nome de um mecânico brasileiro, também chamado António Alves, que foi preso, está preso, com 17 anos de prisão, porque aqueles acontecimentos do 8 de janeiro de 23, contra a democracia, no Palácio do Planalto, destruiu um relógio de um Balthazar Martinot, um relojoeiro de Luís XIV, que é oferecido pela corte francesa ao Dom João VI. Ele está filmado, ele atirou aquilo para o chão quando invadiram o Palácio do Planalto e foi preso por causa, entre as várias coisas, porque deterioração de património tombado. É um relógio que depois o governo suíço reparou, mas porque partiu um relógio e também se chamava António Alves. Sim, curioso. Há relógio um pouco por todo o mundo, guarda-se relógio, relíquias, efetivamente. Lá está, qualquer marca que você pega, há sempre uma história à volta com o relógio. Lá está, não sei explicar, é um objeto especial. O seu ofício sente que está em risco, quer dizer, não devia ser mais atrativo, são poucos, têm sempre emprego, devem ganhar bem quando são muito bons, exigem um alto nível de especialização. Já foi formador também. Como é que se pode fazer para atrair mais jovens para a sua profissão? Eu acho que o que nós estamos exatamente agora a fazer é conversar, tentar divulgar. Efetivamente, aqui na Marcolino estamos a tentar, aliás, internamente já criamos a formação. Já tivemos 3 aprendizes cá dentro, eu dou de formação de manhã, meia hora, 1 hora, depois durante o dia metemos em prática e vamos tentando evoluindo. Há pessoas que ficam, outras pessoas que não ficam. Efetivamente, a Marcolino está aberto neste tipo de formação. E tem Open Days, por exemplo, que as pessoas podem ir e ver um relojoeiro a trabalhar? Criamos uma Watch Clinic. Criamos um pequeno curso para os clientes que desejem participar durante 2 horas, 1 hora e meia, 2 horas. Explico basicamente como é que funciona um relógio e manipulamos durante meia hora, 45 minutos, um pouco um relógio. Muito bem. E há também um kit, não sei se a Marcolino já fez isso, um kit com ferramentas para fazer relógios,
para as pessoas terem a hipótese de terem um contacto com a mecânica, não é? Uma primeira abordagem. Nesta Watch Clinic, basicamente, criamos uma pequena caixa, efetivamente, onde já temos os descentadores, as pinças, as campanas, algumas ferramentas básicas, a loupe, para justamente poder manipular estes relógios. Aliás, vamos ter um para a semana. Durante a próxima semana já vou ter um Watch Clinic com clientes. Ok, boa. Há que sim alguns conselhos que queira dar, por exemplo, para as pessoas terem cuidado, quem tem relógios destes mais clássicos ou mais valiosos, ter cuidado, por exemplo, com a água. A estanquicidade deve ser verificada todos os anos ou todos os 2 anos, ou assim, ou como limpá-los? Vai depender um pouco da sua utilização. Se você é adepto da piscina ou do mar, convém até de 3 a 6 meses, todos os 6 meses, ir verificar, porque ao final os vedantes são borracha natural, naturalmente em contacto com o sal ou com alguns clós nas piscinas, pode alterar a elasticidade destas borrachas. É daí que convém, de vez em quando, você pode passar, por exemplo, se você passa aqui na Marcolina e pede a fazer um teste de estanquicidade, podemos simplesmente meter o seu relógio numa máquina e verificar se o relógio continua estanque sem nenhum custo. Ok, boa. Isso é bom saber isso. Também há uma coisa com a questão o magnetismo. Outro dia ouvi falar nisto, que vivemos rodeados de campos magnéticos e que, de facto, quando o nível é muito elevado, pode influenciar o movimento dos relógios. Portanto, a espiral do movimento pode colar-se e tal. E, portanto, nós estão presentes nas televisões, nos altifalantes, nos telefones, nos feixes frigoríficos, dos armários, nas malas. A nossa roupa. Portanto, é uma coisa que nós... É verdade que se pode pôr um relógio num campo inverso de magnetismo para poder neutralizar esse efeito? Isso existe? Sim, efetivamente, sobretudo a roupa sintética, em contacto com o vidro, neste caso um vidro mineral, um vidro de safiro, o esfregar da roupa sintética muitas vezes cria campo magnético. Isto fica acumulado dentro do relógio. Há certos relógios que já são concebidos para resistir, mas a maior parte, vamos dizer, 95% dos relógios não são construídos com materiais antimagnéticos. Daí que naturalmente eles ficam a certas marcas, já sabemos que há certos modelos de certas marcas que sistematicamente temos de desmagnetizar de 6 em 6 meses. Muito bem. Pronto, fica aqui esta dica. As pessoas podem passar, e se for preciso, na loja e poder reparar isso. Exatamente. Muito bem. Estamos cá para aconselhar e estamos cá com muito gosto. Nos intervalos continua, António, a fazer trabalhos no campo, continua a fazer isso como gostava de fazer antigamente? Vai cortar lenha e podar? Todos os fins de semana. Todos os fins de semana. E esqui, eu sei que é uma coisa que também não morava nos Alpes. Naturalmente, soube esquiar com 6 anos. Soube esquiar antes de nadar, daí que naturalmente o esqui é uma paixão para mim. Mas eu preciso trabalhar a semana toda em 2 ou 3 centímetros quadrados, basicamente. Eu chego ao fim de semana e preciso de... Espaços abertos. Exato, espaço. Daí que de um trator a campinar, a rachar lenha ou a cortar, sinto-me bem. Muito bem. António Alves, quero agradecer muito esta sua disponibilidade em falar aqui no Convidado do Extra. Obrigado por ter uma profissão tão curiosa e que continua, já lá vão 30 e poucos anos, continuam muitos mais, porque é sempre preciso haver mais mestres nesta arte tão bonita e cada vez mais rara de aparecer do relojoeiro. Bem-aja, António, e até breve. Bem-aja, muito obrigado pelo convite. Obrigado.